Olha, a gente falou aqui ontem, inclusive com o Bueno, sobre uma criança de 6 anos que morreu em São Luís depois de ser vítima de maus tratos aqui na capital, não é? Infelizmente, no segundo dia seguido, ou seja, né, na sequência aí, a gente fala sobre uma tragédia envolvendo outra criança. Um menino de 7 anos morreu carbonizado em São Luís depois de ser deixado sozinho pela mãe e pelo padrasto na madrugada. A dupla tinha saído e aí deixou a criança sozinha. A gente vai ver agora na reportagem. O incêndio foi registrado na madrugada desta terça-feira na cidade operária em São Luís. As chamas destruíram tudo: cama, guarda-roupa, ventilador, documentos, que agora viraram entulho. Dentro da kitnet estava Enzo Gabriel Silva Soares, de 7 anos, que morreu carbonizado. Ele morava com a mãe e com o padrasto, que não estavam no local na hora do acidente. Segundo testemunhas, o casal saiu daqui para uma festa por volta de meia-noite. Eles deixaram o Enzo trancado aqui na kitnet sozinho. Lá para as 2 horas da manhã, os vizinhos começaram a sentir o cheiro da fumaça e o calor vindo das chamas. Eles vieram aqui pelo lado de fora e com baldes de água conseguiram apagar o fogo. Quando arrombaram a porta, já encontraram um menino morto dentro do imóvel. Gisele mora na casa ao lado, no condomínio, onde também vivem outras 7 famílias. Ela conta que era comum a criança ficar sozinha quando os responsáveis saíam para beber. Já vou fazer 2 meses aqui morando na kitnet, entendeu? E sempre eles fizeram isso. Durante o dia, às vezes, ela dizia: nega, olha o Enzo pra mim. Eu olhava, entendeu? Mas durante a noite, eles sempre faziam isso. Iam para ali pro chopp gelado e voltavam, às vezes, 5 horas, 4 horas da manhã já. Mãe e padrasto foram levados para a delegacia da cidade operária, onde prestaram depoimentos contraditórios. E por isso, os dois foram autuados em flagrante por abandono de incapaz que resultou em morte. Se condenados, as penas podem chegar a 12 anos de prisão. Perante a autoridade policial plantonista, apresentaram versões meio distoantes. Enquanto a mãe informou que o casal tinha ido para um reggae e que ela teria deixado a criança sob os cuidados de uma vizinha, o padrasto disse que ambos haviam ido comprar cigarro na feira e acabaram por lá ficando, mas o mais importante é que, segundo o padrasto, a criança teria ficado sozinha dentro da residência. O lugar segue isolado até que a perícia seja concluída. A Defesa Civil também deve fazer uma inspeção para saber se a estrutura vizinha foi comprometida. 2 casos de mortes de crianças em 2 dias seguidos. E a gente vai falar sobre o assunto com o promotor de justiça, Márcio, titular da primeira Promotoria de Justiça de Infância e Juventude de São Luís, que está com a gente participando aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos falar sobre esse assunto, os casos chamam a atenção. Doutor Márcio, bom dia. Esse último caso aí, na reportagem que o senhor acompanhou, os responsáveis teriam deixado, e aí houve uma justificativa, que teriam saído para uma festa ou para comprar algo. Independente dessa justificativa, ou seja, é preciso que se tenha cuidado em relação a esses casos e as crianças têm o direito, a gente está falando de direito, né, das crianças aqui, e da não observância em relação a esse aspecto por parte dos seus responsáveis, né? Situação grave, não? Bom dia. A gente viu a reportagem e a situação, e aí as pessoas perguntam: mas é exatamente a motivação, é o motivo, aquilo que fez os responsáveis deixarem a criança que faz diferença em relação a responder por esse ato? Não, né? Bom dia. A questão principal é a capacidade protetiva da família em relação aos seus filhos. Toda criança tem direito à proteção integral. Isso quer dizer que essas crianças podem exigir, faz parte do nosso projeto de nação, no artigo 227 da Constituição, a proteção integral. Então, é dever dos pais cuidar dos filhos, né? Então, no momento em que uma criança com deficiência, que é hipervulnerável, é deixada sozinha em casa, sem atenção, sendo passível de acontecer uma tragédia com o que aconteceu, se demonstra uma falta de capacidade protetiva. O casal, né, tem outro filho, e em relação a esse outro filho, a promotoria já solicitou ao Conselho Tutelar que identificasse se existe a situação de risco para que essa aparente falta de capacidade protetiva dessa mãe, desse padrasto,
não possa gerar uma nova situação tão trágica quanto essa, né, do menino que foi queimado. O que pode acontecer com pessoas que agem dessa forma, ou seja, aquilo que o senhor falou, né, dos pais, daqueles que têm o dever de proteger, mas que não fazem? Quando é relacionado à questão dos próprios genitores ou dos cuidadores, isso pode implicar em uma afetação do poder familiar, ou seja, da autoridade pai ou mãe. Esse poder de pai ou mãe, ele pode ser, pela justiça, suspenso ou até mesmo perdido, destituído dentro de um processo em que tem ampla defesa e contraditório. É lógico que essa é uma medida extrema, porque a família também nos termos da Constituição no 226, o local de proteção e de cuidado preferencial para essas crianças, é um direito fundamental, o direito à convivência familiar. E o papel do sistema de garantia de direito, da política de atendimento, é tentar empoderar a família, né, dentro da lógica, da diretriz da própria Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Por isso que nós temos as políticas de proteção social, de resgate dos vínculos familiares. Mas quando isso não é possível, uma das medidas que pode ser tomada é do afastamento do agressor, do violador, da casa comum, ou, quando isso não é suficiente, a mudança da guarda dessa criança ou desse grupo de irmãos, preferencialmente para a família extensa, né, para o outro genitor, para a família extensa, tios, avós, primos, irmãos mais velhos. E, em último caso, como exceção, o acolhimento, preferindo-se sempre o acolhimento familiar, família acolhedora, ou acolhimento institucional, nos abrigos, casas-lares ou casas de passagem. De toda maneira, o que tem que se garantir é que essa criança ou adolescente ela não tenha violação ou ameaça de violação de direitos da criança, dos seus direitos, né, que são estabelecidos constitucionalmente. No caso específico, o que se começa a perceber é que essa conduta, inclusive pela declaração da vizinha, que acabou de ser ouvida aqui por nós, é que era uma conduta repetida, né? De deixar essa criança, volto a insistir, com deficiência, portanto, hipervulnerável, na forma da Lei Brasileira de Inclusão, sem cuidado de pessoa adulta, né? Então, além da questão da responsabilidade criminal, que a delegacia está concluindo o inquérito, isso vai ser submetido depois à instância criminal, aos colegas promotores de crimes contra a criança e adolescente e a nona vara criminal, nós temos também que resguardar para a criança que ainda sobreviveu, né, que ela não venha a ser alvo dessa aparente desídia, dessa aparente demissão desse dever de cuidado, né, dessa capacidade protetiva que aqui a gente pode questionar. Então, em uma ação articulada com o Conselho Tutelar, nós vamos identificar se existe essa situação de risco para esse filho sobrevivente e, havendo, vamos ouvir o Conselho Tutelar e, se for necessário, ajuizar as ações cabíveis para a proteção desse irmão que sobreviveu. Promotor, tem um outro caso aqui que chama a atenção de uma criança de 6 anos, né? Foi essa semana também, a acusação aqui, a suspeita é de maus tratos, homicídio, tortura de uma menina de 6 anos. E aí a gente observa nesse caso aqui também a importância dos profissionais de saúde identificarem esses sinais de violência, não é? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a menina Elaine Eloá. Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reconhece o dever de todos nós, como sociedade, como família, como poder público, de estarmos atentos e capacitados para compreendermos e identificarmos esses sinais de violência. Mas, principalmente com relação aos profissionais de educação e da saúde, um reforço nessa responsabilidade. E a postura do médico que assistiu esse caso foi uma postura exemplar, uma postura adequada dentro da lei, e que não fere a questão da ética médica, muito ao contrário, né, garante, até dentro dos critérios de bioética, a segurança do paciente. No caso específico,
essa identificação da distância entre as lesões identificadas durante o atendimento no hospital e aquele fato relatado foram suficientes para acionamento do sistema de garantia de direito, no caso, a polícia. E é isso que basta, né? O profissional de medicina, de saúde, o professor, o profissional de educação, o cidadão que tem a suspeita da prática de violência contra a criança, ele não precisa ter a certeza dessa suspeita, né? Se ele tem essa suspeita, é seu dever legal fazer essa comunicação ao Conselho Tutelar, que é a porta de entrada do sistema de garantias, ou se for uma situação de mais urgência, que há necessidade da responsabilização penal imediata, à polícia, né? Como é no caso que nós estamos comentando, como foi no caso que estamos comentando. Tá certo. Isso não implica em qualquer forma de responsabilidade, é um dever legal, muito ao contrário, a omissão nessa comunicação é que pode gerar não só a falta ética perante os conselhos profissionais, mas também a questão da multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E no caso específico, embora a gente perceba que houve uma ação imediata, né, do sistema de garantias pelo SUS, né, pela ação do médico, da equipe do hospital, é preciso que a gente perceba que esse tipo de violência, em regra, ela não acontece por acaso, de imediato, né? É muito provável que outros episódios anteriores tenham acontecido, né? E que talvez não tenham sido identificados. Para chegar a esse ponto, né? Dessa percepção. Tá certo. Muito obrigado. Conversei aqui com o promotor Márcio Tadeu Marques, titular da primeira Promotoria de Justiça, Infância, Juventude e Juventude de São Luís. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Bom dia.